Prezado aluno do Seja Angra dos Reis, a nossa aula de hoje é para dar continuidade aos conteúdos da unidade 2 do fascículo 1 de artes do ensino fundamental. Vamos estudar a partir da página 28 sobre os triângulos. Triângulos é um polígono, uma figura geométrica que tem 3 lados e 3 ângulos. Por isso o nome tri de 3 ângulos. 3 ângulos. É uma figura de 3 ângulos e de 3 lados. A primeira figura geométrica que vamos estudar é o equilátero. O equilátero é um triângulo de 3 lados iguais, que tem as medidas iguais. Este, no caso, tem 12 centímetros de todos os lados, formando uma figura com os 3 lados iguais. O segundo triângulo é o isósceles. Isósceles tem 2 lados iguais, no caso deste aqui, 2 lados com 12 centímetros e o outro com 10, formando então um triângulo de 2 lados iguais e um diferente. O último triângulo é o escaleno, que tem os 3 lados diferentes, cada lado com medidas diferentes. Certo? Então nós temos exemplos dos 3 triângulos que se reconhece pelo comprimento das suas linhas, dos seus lados. Na página 29 vamos falar dos triângulos que são reconhecidos pelos seus ângulos. Como esses triângulos recebem esses nomes? Uns que estão abaixo de 90 graus, outros que estão acima de 90 graus e o terceiro que tem o seu ângulo reto em 90 graus. Então, os triângulos que têm ângulos abaixo, todos eles abaixo de 90 graus, é conhecido como acutângulo. Este é o nome do triângulo que tem todos os ângulos abaixo de 90 graus, 80, 40 e 60. O triângulo que tem um dos ângulos acima de 90 graus é chamado de obtusângulo. No caso, esse aqui tem 120 graus. O terceiro triângulo é chamado de triângulo retângulo, porque um dos lados tem ângulo de 90 graus. É uma linha vertical e uma linha horizontal. Quando se encontram, formam um ângulo de 90 graus. O desenho acaba ficando meio torto na gravação do vídeo, mas o que nós estamos aqui tentando mostrar é exatamente a utilização dessas linhas retas, verticais, horizontais e inclinadas que vão construir esses triângulos. E esses triângulos vão depender da angulação, que se está a 90, acima ou abaixo desse grau de 90 graus, ok? No espaço Saiba Mais, da página 30, vai falar sobre o ângulo, mas antes de falar sobre o ângulo, eu gostaria de mostrar este instrumento, essa ferramenta essencial na construção das figuras geométricas, que é o esquadro. Esse esquadro é um retângulo, é um triângulo retângulo, porque ele tem uma linha vertical e uma horizontal que se encontram nesse vértice e tem um ângulo de 90 graus. Então, existem outros triângulos, como nós já estudamos, e você pode usar esses esquadros para facilitar a construção dessas figuras geométricas. E aqui na página 30 tem uma ilustração, não é? No Saiba Mais,
para falar sobre ângulos. Então vamos reproduzir essa ilustração, que são duas semi-retas, uma vertical e outra horizontal, formando um triângulo retângulo com um ângulo de 90 graus. Então resolvemos, né, esse problema. Já conhecemos os triângulos, estamos já familiarizados com eles. Bem, vamos resolver a atividade 3 da página 30, que a primeira questão, a letra A, pede para nós identificarmos o triângulo que tem dois lados. Como é que é chamado esse triângulo que tem dois lados? O triângulo que tem dois lados é o triângulo isósceles. Ele tem dois lados iguais e um diferente. A letra B pergunta qual é o triângulo equilátero. Como é que é esse triângulo equilátero? É o triângulo que tem os três lados com a mesma medida. A letra C da atividade 3 quer saber qual é o triângulo que tem os três ângulos abaixo de 90 graus. Como ele é chamado? Ele é chamado de acutângulo. Então ele tem os três lados iguais, formando ângulos diferentes abaixo de 90 graus. A última questão da atividade 3, ela faz uma pergunta querendo saber se o triângulo retângulo ele tem os três ângulos agudos. Você acha que o triângulo retângulo tem os três ângulos agudos? Se você acha que sim, você precisa estudar mais. Se você acha que não, é só identificá-los. Identificar esse triângulo retângulo. É aquele que tem um ângulo de 90 graus, que é o encontro de uma vertical com uma linha horizontal, formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, fechamos aqui a atividade 3 com esse exercício prático sobre triângulos. Na próxima aula vamos falar sobre os quadriláteros, uma nova figura geométrica muito complexa, mas muito fácil de conhecer e que vamos estudar na próxima aula. Continue estudando, pesquisando, porque quanto mais se estuda e pesquisa, mais se aprende. Então, nessa aula de hoje, eu relembrei coisas que eu não vinha usando há muitos anos, né? Como esses triângulos que são identificados pelos ângulos, né? Como o acutângulo e o obtusângulo. São figuras muito interessantes que nos ajudam a compreender essa complexidade da geometria. Até a próxima aula.